Se você só trabalhar o tempo inteiro, você não vai conseguir crescer, você não vai conseguir prosperar, você não vai conseguir levar o teu negócio para outro nível. Meu apelo hoje aqui com vocês nesse vídeo, quero que vocês sejam muito bem-vindos e desfrutem desse conteúdo aqui, é fazer com que vocês parem para pensar no negócio de vocês e no trabalho de vocês de uma maneira diferente. Porque quando a gente está só trabalhando, executando, e entra dia, sai dia, e fazendo as mesmas atividades, desempenhando as mesmas tarefas, e senta para trabalhar no mesmo lugar, do mesmo jeito, sempre a mesma coisa, você começa a ficar oxidado, sabe? Oxidação, quando o ferro começa a enferrujar, você começa a ficar gastado, você começa a ficar estressado, entendeu? E isso começa a fazer com que você fique, primeiro, estressado, você tem menos energia, né? Você começa a liberar cortisol e tal, então você quebra a tua criatividade, você começa a ter preguiça de resolver os mesmos problemas, você começa a ficar desgostoso do negócio. E às vezes esses picos de estresse ou esses momentos de desgastes, eles fazem vocês tomarem decisões que eventualmente não são as melhores decisões, mas só porque vocês estavam cansados ou desgastados daquela operação, vocês acabam tomando. E às vezes é uma decisão que não faz nenhum sentido, entendeu? E aí, o que que vocês precisam prestar atenção? Além desse desgaste, desse estresse, vem um outro fator que é o vício naquelas mesmas informações e naqueles mesmos dados que você tem no dia a dia. Então, você geralmente tem uma ideia de como é o teu negócio com base na operação. Só que quando você está ali na operação, girando, 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 fazendo as coisas tudo ali, você não tô na operação, mas tá no tático, tá no dia a dia, tá fazendo algo nesse sentido, você acaba não conseguindo ter a visão sistêmica de onde está o problema para você crescer. E eu não tô falando para você executar mais ou para você ser mais produtivo, não, tô falando para crescer, para o negócio crescer, dar mais resultado. Você acaba não enxergando isso ou você acaba não percebendo quais são as crenças, os bloqueios e os paradigmas que você tem que estão te fazendo ficar preso nesse mesmo nível. E o que que você precisa fazer para isso? Primeira coisa, tá? Primeira coisa para você resolver esse problema. Você precisa ter consciência e clareza absurda de que os seus resultados falam a verdade, tá? Então tem muita gente que entra num estado de otimismo burro. O que que é otimismo burro? Eu já fui muito esse cara. É você acreditar, 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 mas você não sai do lugar nunca. Você nunca cresce, você não vê o resultado acontecer. Mas você tá ali, ai, tal, vai dar certo. Não, agora vai dar certo. Só que você não tá fazendo coisa diferente. Você tá fazendo a mesma coisa e achando que vai dar certo, achando que vai dar certo. Isso é loucura, né? É como se você entrasse num. É tipo assim, algumas pessoas com autoestima muito exagerada, né? Ela acaba entrando num mundo ideal, num mundo de fantasia, onde as coisas só acontecem na cabeça dela. Olha para o mundo real e vê o que está acontecendo. E não tô deixando, não tô falando para você deixar de acreditar. Claro que não, você precisa continuar acreditando. Só que fazendo coisas diferentes naquilo ali que você se dispôs, para que de fato você consiga chegar em um resultado. E aí, uma das coisas que eu recomendo muito as pessoas fazerem é sair um pouco da operação, tá? Falando principalmente com empresários, né? Você sair um pouco da sua operação e começar a olhar outras coisas. Por exemplo, quando você para ali, sei lá, uma vez no mês, uma vez na semana, e você vai para um evento, vai para uma palestra, ou vai para uma experiência, ou vai para uma viagem, ou vai se conectar e ouvir de negócios diferentes, coisas diferentes, o seu cérebro, ele dá uma relaxada, uma descansada daquele vício que ele tava, das mesmas informações, dos mesmos dados, e oxigena a cabeça com outras coisas, com outras ideias. Pode até ser uma viagem de lazer, entendeu? E aí, quando você faz isso, que você oxigena a cabeça, você consequentemente traz novas ideias para o seu negócio. Quando você vai num evento, por exemplo, numa palestra ou numa imersão, para aprender mais, você acaba saindo daquela sua bolha de execução e vai para uma parada de uma visão mais estratégica. E o que que é a visão estratégica? É sobre quais decisões que você vai tomar no teu negócio. Então, talvez o teu crescimento, e as chances são muito grandes que se você está muito preso no dia a dia ali, a chance é muito grande que isso é a grande virada de chave, o teu crescimento não está na execução apenas, mas na decisão que você não tomou ainda.
Talvez tenha uma decisão que você precisa tomar que vai mudar completamente o jogo. Talvez tenha uma conexão que você precisa fazer que vai mudar completamente o jogo. Talvez seja um fornecedor, talvez seja um cliente novo, talvez seja alguma virada de chave, algum desbloqueio que você precisa fazer emocionalmente falando, que vai mudar completamente o rumo do teu negócio. Então você precisa fazer uma análise multifatorial. Então eu tô falando de vários fatores aqui. Tô falando de negócios, de relacionamentos, tô falando de visão estratégica de negócio, tô falando de questões emocionais, né? Crenças, bloqueios, paradigmas, mas você precisa olhar sempre de uma maneira multifatorial e ver quais são os fatores que vão trazer uma maior alavancagem para você. E não só ficar trabalhando, 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 trabalhando. Então, assim, procure sair, tá? Do vício, do loop eterno de trabalhar, 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 trabalhar e colocar sua cabeça para pensar. É tipo assim, pegar um dia onde você não vai executar nada, você vai só pensar. Pensar, escrever um papel, montar um mapa mental, ter uma visão da parada, sair do ambiente que você tá, não ir pro escritório, entendeu? Tipo assim, cara, não vai pro escritório, vai para outro lugar. Ah, mas eu preciso resolver algumas coisas. Mas resolve de outro lugar, entende? Põe uma agenda, tipo assim, cara, coloque uma agenda para você fazer conexões, para você fazer networking, para você ir em eventos, para você pegar novos aprendizados, com novos empresários, com outra visão de negócio. O que a maioria das pessoas não entende é que ir para um evento não é só sobre o conteúdo que vai ter lá, porque o conteúdo você consome na internet, você consome num curso, é sobre a frequência e a visão que um cara do tamanho daquele cara que pode estar te ensinando vai ter sobre o seu negócio. É a visão diferente de uma outra pessoa, de um outro negócio, às vezes de um outro, até um outro modelo de negócio, vai conversar com você ali que está sentado do teu lado no evento e vai falar assim, cara, eu falei isso, eu já tive problema com isso, eu resolvi assim, assim, assado. Que talvez se você fosse fazer a curadoria dessa informação na internet, você perderia muito tempo ou talvez nunca nem encontrasse isso. Ou perdesse energia e desanimasse antes. Então, essa frequência de tipo assim, cara, o cara ele já faturou muitos milhões e você faturou só 1 milhão. Aí você vai olhar, o cara vai olhar pro teu negócio e fala assim, cara, você precisa ir pra cá assim, 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 assim. Numa frase, o cara te gera uma ideia. Essa uma ideia te gera uma nova ação. Essa uma ação te gera um resultado absurdamente alavancado, às vezes exponencial. Por causa de uma frase, por causa de uma chave de uma personalização que você teve numa conversa com um cara de um outro rolê. O cara tá pensando em outras paradas, ele tá com outro negócio. Aí quando você junta com as suas ideias, puf, dá uma explosão de uma decisão, de uma nova ação que te leva para um próximo nível. Então, oxigene a sua cabeça de ideias, de novos ambientes, de novos lugares, e depois você volta e trabalha. Aí pausa, vai de novo, bota a cabeça para pensar, analisa o que rolou e continua, tá? É claro que assim, tem um outro extremo que é a pessoa que faz isso demais. Então, a pessoa tá sempre o tempo inteiro em lugares diferentes, o tempo inteiro pegando ideias novas, e a cabeça dele tá com tanta coisa que ele paralisa, aí ele não faz nada. Isso também não dá ROI, não. O que você precisa é ter um balanceamento entre ir buscar novas ideias, testar, implementar, analisar, ir buscar novas ideias. Agora, nunca pare de buscar novas ideias, nunca pare de buscar novos ambientes, nunca pare de se conectar com novas pessoas, nunca pare de oxigenar a tua cabeça, nunca pare de desfrutar, nunca pare de dar um reset mental, porque essas coisas vão gerando energia. Energia não é só executar, executar, executar igual um burro cego. Não, você precisa oxigenar. Oxigenou, pegou as ideias, entendeu qual que é a ação, aí sim você pode ficar igual um burro executando ali por um período. Depois pausa, volta, analisa. Vai pra cima. Fechou? Tamo junto e vejo vocês no próximo vídeo. Para vocês que não sabem, nós estamos no desafio aí de 52 vídeos no ano. Esse é o 2/52. Eu sou o Vinícius Almeida e o que que você vai fazer agora? Você vai deixar aí a inscrição no canal se você ainda não é inscrito, deixar o seu like. E eu quero que vocês comentem aqui também o que que vocês acharam do conteúdo, se ficou alguma dúvida, se algo não foi muito bem esclarecido, porque eu de fato quero ajudar vocês aí. Fechou? Tamo junto, bora pra cima.